Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Aqui é a missionária Marta, hoje é dia 2 de maio de 2025. Amados, vou trazer um sonho, uma revelação que o Senhor me trouxe hoje. Muito interessante, porque justamente estava estudando sobre esse tempo profético e analisando biblicamente de acordo com a estátua de Nabucodonosor, de acordo com o tempo atual, os pés de barro e de ferro. E o Senhor vem ministrando a respeito disso. E geralmente quando o Senhor me traz revelações a respeito de estudos bíblicos que eu estou fazendo, o Senhor me dá sonhos relacionados a estas coisas. Então, eu analisava muito a respeito da manifestação desse último tempo, pedia ao Senhor revelação das coisas atuais que estão acontecendo e que necessitamos falar para informar o seu povo da atuação das profecias e como está a situação espiritual do povo de Deus. O Senhor me trouxe esse sonho e essa revelação profética. Amados irmãos, eu vou começar revelando o sonho. Amém? Glória a Deus. Amados, eu ia com uma das minhas irmãs, passava para buscar outra irmã, então éramos 3, para ir para uma roça que é a do meu pai. E chegando na roça do meu pai, que no caso representa o Pai Celestial, e as irmãs representaria a Irmandade, nossos irmãos em Cristo. Chegando nesta casa, eu sentia muito gozo da parte do Senhor de estar no meio desse pomar, desse quintal, cheios de árvores frutíferas. E eu dizia, tenho que voltar sempre e tenho que estar sempre aqui na casa do meu pai, porque aqui há muitos frutos e diversos frutos. Então eu saía para colher os frutos e eu ia atrás do fruto que eu mais gosto e que só lá existe. E indo buscar esse fruto, eu passava por várias árvores e passando por estas árvores eu via que todas tinham os seus frutos e estavam maduros. Mas eu olhava para o chão e eu via 3 abóboras moranga já prontas para colher no ponto maduro. E eu via que as suas ramas estavam secas. E eu via que o meu pai havia deixado elas e preservado elas para que eu colhesse, para dar sustento a todos nós. Então, muito alegre, recolhi essas abóboras e levei para uma cozinha exterior na casa, uma cozinha aberta, e uma das minhas irmãs já estava se preparando para poder cozinhar. E eu entregava para ela a abóbora e olhava para baixo e eu via que havia aí mamão verde ao ponto para fazer um guisado afogado para comer com comida de sal. Então eu vejo que alguém havia colhido e deixado esses mamões aí e era um total de 5 mamões. E as abóboras 3. Então eu deixo aí e vou colher outros frutos. E indo colher outros frutos, eu passo
por um banheiro antigo, desses banheiros antigos, uma privada. E olhando para a privada, eu encontro um rolo de papel higiênico como este. Porém, as folhas, as folhas que estavam por cima estavam amassadas, rasgadas, sujas. Mas eu observando esse papel higiênico, eu vi que era muito perfeito e que tinha esse rolo de papel. Esse rolo tinha umas figuras alto relevo, como se fosse um texto antigo escrito, que era uma informação muito antiga, que estava escrita nesse rolo, que era uma antiguidade e era muito precioso e não podia estar no lugar que estava. Não era para esse devido fim esse rolo. Então eu peguei esse rolo e tiro tudo o que está mal e jogo na privada junto. O Senhor me faz saber que aonde eu julguei é uma fossa, uma privada, uma fossa. Então, jogando isso aí e pegando esse rolo e fazendo a seleção do que estava bom, porque eu precisava guardar essa outra parte que servia, porque era muito precioso. Era uma antiguidade preciosíssima. Não podia estar aí, nesse lugar, a esse serviço, para prestar esse serviço, esse papel. E eu levo esse papel comigo. Mas quando eu levanto os olhos, eu vejo que havia um limite nesse terreno, nesse pomar, onde era um terreno cheio de frutos, de árvores frutíferas. Mas na esquina, mais ou menos, desse terreno, numa estrada, havia uma caminhonete e havia alguns homens. E eles me observavam. E observavam a mim não com bondade, mas com maldade. Com uma sensação de vingança. Como que me avaliavam para incriminar-me. Mas eles não puderam entrar e acessar esse lugar onde eu estava, porque havia uma cerca, havia um limite que o meu pai tinha colocado neste lugar. Então eles não tinham acesso. Então eles olhavam e observavam, mas eu não tinha medo. Mesmo que seus olhares refletiam violência e fúria, eu não tinha medo deles, porque eu estava dentro dos limites que o meu pai havia me colocado, dentro e fazendo o que o meu pai tinha me dado, recolhendo. E eu tinha autoridade para estar nesse determinado lugar e fazer tudo o que eu estava fazendo. Então eu continuei colhendo os frutos. Em seguida, eu vou para a minha casa. Chegando nessa casa, eu entro nessa casa, eu vejo toda a casa que está tudo em ordem. Mas quando eu chego na parte da cozinha, eu vejo que eu tinha construído essa casa parede a parede com o vizinho. E a minha cozinha dava com a parede da cozinha do vizinho. No entanto, eu vejo que nessa parede havia uma porta. Que abrindo essa porta, eu entrava, dava acesso direto à cozinha do vizinho. Era como que interligava. E eu vejo que essa porta está aberta. Quando eu vejo que essa porta de acesso à casa do vizinho, a cozinha dele está aberta,
eu entro por essa porta para ver. E eu vejo que o vizinho está ali e ele está cozinhando no seu fogão. Então eu pergunto, por que essa porta está aberta? Ela tem que estar trancada. E eu me pergunto por que o vizinho deixou a porta aberta, sabendo que ele não podia ter acesso à minha casa. Mas o vizinho não tinha acesso para poder fechar essa porta, porque as trancas estavam do meu lado. E era eu que podia abrir e fechar essa porta. Então, sabendo que as trancas estavam do meu lado e eu é que tinha a chave para poder fechar, eu fecho a porta, eu fecho o acesso desse vizinho para a minha casa. O que o Senhor me revela com isso é o seguinte. Primeira coisa que o Senhor me revela com isso é que nós somos a casa, nós somos o templo do Senhor. E o que nós estamos deixando entrar nessa casa? Quais são as portas abertas que nós temos? Porque as portas, quem tem autoridade para fechar e para abrir somos nós. Mas o que o Senhor me revelava em relação às portas abertas, porque nós somos a igreja no tempo de hoje. E como igreja, eu aí estava na figura da igreja. E como igreja, nós temos que fechar as portas para muitas doutrinas, para a religiosidade. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o que o Senhor me ensinava com isso é que a porta aberta para a religiosidade, ela foi aberta há muito tempo atrás. E para a contaminação das doutrinas, da doutrina do Senhor, também foi aberta há muito tempo atrás. Então eu lembrei da rameira de Apocalipse. E em Apocalipse diz que essa mulher, ela tem as suas filhas, as muitas filhas. E as filhas da rameira, quem são as filhas da rameira? A rameira você sabe que é a Igreja Católica. E você sabe que a Igreja Católica tem as suas congregações em vários países, cidades, bairros, em todo o mundo. Mas quem realmente é a filha são as filhas da rameira. As filhas da rameira nascem da rameira. As igrejas católicas em todo o mundo é a própria rameira, é a raiz da rameira, não são as filhas dela. É a raiz dela, que se estendeu sobre todas as nações. Mas essa raiz que estendeu sobre todas as nações tem as suas filhas, tem os seus frutos, que também cresceu e se estendeu sobre todas as nações e hoje está para o Senhor atuando como prostituta, como rameira também, conforme diz Apocalipse. E vai entrar no tempo que estas filhas da rameira, filhas dessa prostituta, dessa mulher de Apocalipse, que bebe o cálice da ira do Senhor, vai ser condenada também. Quem são essas que saíram da Igreja Católica com esses conceitos religiosos? São as igrejas de Lutero. Essas várias
Glória a Deus. Muitos vão criticar, mas o sonho mesmo fala a respeito de tudo isso. Então, amados, espero que vocês vejam até o final para ver o que o Senhor tem o que o Senhor tem para falar de tudo isso. Então, amados irmãos, como essas filhas se contaminaram dessa maneira? Porque se são filhas, elas vão seguir um mesmo parecer da mãe. Então, esse parecer da mãe, estas determinadas atitudes religiosas que manifestam dentro de muitas congregações, que é o que está contaminando. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o Senhor tem nos levantado e tem colocado no coração de muitos que algumas coisas dentro de alguns lugares não estão muito bem. Porque saíram da verdade, compreende? E além de estar contaminando também com outras coisas mundanas e tudo mais. Glória a Deus, aleluias. Então, o que o Senhor me explicava em relação às paredes compartilhadas. A parede compartilhada. Essa parede compartilhada, essas duas casas, elas foram fundadas com a mesma fundação. Por isso tem essa parede compartilhada, aonde na minha casa havia uma porta que dava acesso a esse vizinho. E nós, como cristãos, o vizinho simboliza também a forma de crer de determinadas pessoas, que não está compactuando com o que está escrito na palavra do Senhor. Que eu abro portas do meu entendimento para entrar essas razões que não estão de acordo com a palavra do Senhor. E quando eu abro as portas do meu entendimento, eu começo a pensar dentro desse propósito, dentro desta visão, que não é uma visão que vem da parte do Senhor. Então eu começo a deixar portas abertas na minha vida para entrar determinadas doutrinas que não são da parte do Senhor. E o Senhor me explicava que quando os apóstolos saíram e o Senhor instituiu a sua igreja e que sobre essa pedra construirei a minha igreja, você vê Roma pegando tudo isso e utilizando a favor para crescimento e domínio das nações. Mas aí você vê Lutero saindo e trazendo, abrindo essa palavra para os que não tinham acesso a essa palavra. O que o Senhor me explicou a respeito disso, que o Senhor permitiu que todas essas coisas acontecessem até um devido tempo, para trazer todo o povo de volta para Ele. Por isso utilizou de uma certa forma, essa rameira, para trazer essa palavra à luz a muitos. No entanto, nós nos convertemos dentro dessa mesma condição. Mas o que o Senhor me explicava em relação a isso é o seguinte, que nós agora estamos num tempo de devolver para o Senhor o que pertence a Ele. O Senhor, Ele nos fala, através da sua palavra, que Ele não habita
em templos construídos por mãos humanas. E qual que é o conceito que muitas filhas hoje em dia têm e têm ensinado para algumas pessoas que o Senhor está desagradando? É que eles têm que permanecer dentro dessas 4 paredes para receber da parte do Senhor, que não tem uma condição de receber sozinhos diretamente do Senhor, que é um erro, porque nós necessitávamos de templo na época do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós não estamos condicionados a um templo físico, mas passamos a ser nós mesmos o templo do Senhor. Então, temos um acesso direto ao Senhor, e muitos religiosos, para conseguir controle sobre determinadas massas e manter essas pessoas condicionadas à sua autoridade, instruíram a eles até essa dependência deles mesmos como autoridade, não ensinando que somos templos e que nós podemos ter acesso direto ao Pai. No entanto, vejo, por exemplo, em determinados países que as coisas são mais lentas e a compreensão das pessoas é diferente da compreensão nossa. Aqui nós temos a mente um pouquinho mais aberta do que determinados países. Eles são completamente condicionados a essas visões e expressam o seguinte, que necessitam buscar 4 paredes para poder sentir a presença de Deus, porque não sabem buscar ou sentir a presença do Senhor fora desse lugar. E isso, no tempo que porque o Senhor está trazendo tudo isso hoje? Porque no tempo que nós vamos entrar de grande tribulação e de tribulação que vai vir sobre nós, muitos vão ser impedidos de cultuar em templos. Por isso que o Senhor tem nos levantado para ensinar o povo a buscar o Senhor, a jejuar, a orar, buscar a presença do Senhor, buscar escutar sua voz, buscar escutar seu direcionamento. Justamente porque não vão ter um líder para poder dar uma instrução. E eles vão necessitar do próprio Espírito do Senhor instruindo. Mas eles foram impedidos de ter acesso a essa edificação justamente por causa de muitos que pretenderam mantê-los condicionados às suas 4 paredes, presos, aprisionados, para não lhe dar liberdade, com medo de perder essas ovelhas para outras igrejas, outras denominações. Então, de uma certa forma, eles tomaram posse do rebanho do Senhor e não compreenderam que eu como pastor, eu como profeta, eu como, ou seja, você como autoridade que o Senhor colocou, isso estou dizendo, ou como apóstolo, ou como pastor, ou como líder, temos a responsabilidade de trazer edificação para o corpo de Cristo, em Cristo. Trazer um crescimento espiritual para cada um, para que essas pessoas sejam cheias do Espírito de Deus e não atuem como estão atuando nesse tempo atual, cheio de emoção, e não sabem ter o discernimento, o que é emoção, o que vem do demônio e o que vem da parte do Senhor, comendo um monte de profecias contaminadas por demônios, recebendo manifestações demoníacas em determinados altares e pensando que vem da parte do Senhor.
Compreende? Glória a Deus, aleluia. Que forte tudo isso. Mas é o que está acontecendo. E é o que o Senhor revelou através desse sonho e me ministrou. Então, amados irmãos, o que abre essa porta de acesso ao templo, porque o templo é vocês mesmos, e o que deixa abertas essas portas para determinadas interpretações ou determinadas ensinanças que não provêm do Senhor, são vocês mesmos. Somos nós mesmos. Porque no sonho eu estava tendo a visão com minha casa, com a porta aberta, mas eu fechava essa porta. O Senhor tem sua forma de trazer as revelações proféticas para trazer a compreensão aquilo que Ele está mostrando de acordo com a compreensão de cada pessoa. O Senhor, quando quer te mostrar algo, Ele vai te dar algo que você já conhece, para que seja fácil essa interpretação. Amém? Então, o Senhor vai usar símbolos que você conhece, que você está familiarizado. Por isso que é muito importante conhecer a Bíblia e ler a palavra do Senhor para ter determinado conhecimento das revelações que o Senhor está trazendo para esse último tempo. Mas o que o Senhor mais me falava é em relação às portas do entendimento, que nós temos aberto as portas do nosso entendimento, abrindo portas para interpretações de coisas que o Senhor não nos tem ensinado, abrindo portas de interpretações religiosas e crendo nisso como algo bíblico e que na realidade não é, que na realidade não está na palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Então, quando eu fechava essas portas, com uma fechadura, e essa fechadura era uma fechadura nova. E essa fechadura que eu fechava essas portas, ela era diferente e eu nunca vi. Algo diferente que você nunca viu e não existe no terrenal, simboliza que é algo espiritual. E essa fechadura espiritual que fecha o nosso entendimento é a compreensão e o discernimento dos mistérios revelados do Senhor. Ou seja, a revelação que o Senhor vai trazer para esse tempo vai produzir na vida de todos o fechamento dessas portas que estão abertas e que, num outro tempo passado, eram consideradas como portas de acesso e estava correto ter essas portas abertas em relação a entendimento, em relação à doutrina, em relação à ensinança, religiosidade. Glória a Deus, aleluias. E em relação a portas, Malaquias 1:10 fala: ó, se houvesse entre vós outros quem cerrasse as portas para que não encenderas meu altar em vão. Neemias 6:10 diz: Semaias está falando com Neemias e ele fala assim: reunamos na casa de Deus, dentro do templo, e cerremos as portas do templo, porque vem a matar-te, vem de noite a matar-te. Então, uma advertência que esse servo do Senhor faz a Neemias em relação a entrar na casa de Deus, entrar na presença de Deus e dentro do templo
o templo somos nós. Fechar as portas. Amém? Quando nós estivermos na presença do Senhor, dentro do templo, fechar as portas do templo. E o templo, nesse templo, somos nós. Glória a Deus, aleluias. E Jó 38:10 fala: quando sobre ele estabeleci limites e coloquei portas e cerrolhos. Então o Senhor sobre nós coloca limites também. Coloca portas e cerrolhos. Ele fecha essas portas. E há um limite que o Senhor estabelece em nossas vidas. E glória a Deus por esse limite. Porque se não fosse esse limite, iríamos ultrapassar. E de verdade que, por falta de compreensão, ultrapassamos os limites. Porque essa porta na parede, que dava acesso à cozinha de outra pessoa, era um limite que essa pessoa tinha de entrar na minha casa. Assim como vocês têm que estabelecer limites para que doutrinas entrem em suas casas espirituais, em seus templos espirituais, para que não traga para vocês contaminações. Glória a Deus, aleluia. E o que o Senhor, voltando, o que o Senhor me ministrava a respeito dos apóstolos, que eles saíram para criar da forma, no formato e no desenho que Deus estabeleceu. Mas Roma foi o que pegou tudo isso e transformou tudo isso em uma religião religiosa, em doutrinas de homens, em conceitos. E muitos de nós, às vezes, olhamos determinados estudos e determinados estudos que têm conceitos romanos. Por quê? Se você olhar no tempo que nós estamos, dentro da religião, por causa da mistura de muitas gerações e impérios, Grécia, Pérsia, Babilônia, tudo isso nos influenciou. Inclusive, muitos têm influência judaica e ensina conceitos judaizantes que a próprio Paulo fala contra os judaizantes por causa de conceitos. Então, essas portas de entendimentos que vocês têm que fechar. Mas se vocês não compreendem, como vão fechar? Se vocês não compreendem que Paulo já escreveu que não é para judaizar, que não necessita circuncidar o prepúcio, que agora a circuncisão é do nosso coração. E alguns querem nos fazer voltar a essa religiosidade de circuncisão, voltar ao velho, voltar ao antigo. Que o Senhor, de uma certa forma, mudou o pacto. O pacto agora é novo. Ele não mudou a lei. Ele não interferiu nos profetas nem nas profecias, porque ele não aboliu a lei, mas o pacto que nós estamos sob jurisdição é um novo pacto. É a graça e é o sangue de Cristo que está sobre nós. E isso nos dá uma liberdade maior, aonde voltar a determinadas doutrinas é abrir as portas do nosso entendimento para algo que, ao invés de dar um entendimento, vai trazer cegueira espiritual. E ao invés de nos acercar ao trono do Senhor, vai nos afastar da presença do Senhor. Porque é contra essas coisas que o Senhor está se levantando nesse tempo.
Outra coisa que o Senhor quer fazer falar é o seguinte: estamos num tempo de devolver o pastorado para o pastor principal. Mas muitos dentro das religiões, dentro das doutrinas que criaram as suas instituições, encontram muito difícil devolver os altares para o Rei de Glória, porque eles tomaram posse desse altar e como autoridade desse altar. Mas a palavra do Senhor não fala que instituiu pastores, apóstolos e profetas? Sim, mas existe um determinado tempo que nós temos que dar um passo para trás, porque o Rei da Glória vem e ele vai requerer todas essas coisas. E essas coisas vai se fazer desnecessárias, porque ele mesmo vai tomar o seu lugar como pastor de todas as ovelhas. No entanto, a própria Bíblia fala que, por causa de uma determinada falha, que propositalmente da parte do Senhor é induzida a acontecer, ele demanda dos pastores todas as ovelhas. Por que há essa demanda da mão de todos os pastores às ovelhas? Porque ele vem para assumir como pastor de todos. Então os próprios pastores agora entram na condição de ovelha também. Mas eles deixarão de ser autoridade? Olha, eles deixarão de ser autoridade quando o Senhor tira a sua autoridade por algum pecado ou alguma falta que eles resistam não arrepender. Mas caso contrário, o que o Senhor deu, ele não vai retirar. O Senhor só necessita de um reconhecimento de nós em relação a essas coisas. Ele necessita uma humildade, coisas que muitos que estão nos altares e têm por posse a igreja, porque a igreja é minha, porque eu construí, porque esse templo foi eu que construí, essas paredes foi eu. Esses têm a dificuldade de entregar de volta no conceito espiritual. É muito interessante porque João Batista, ele nos deixa um exemplo muito claro e muito bonito em relação a reconhecer o Rei da Glória, em reconhecer o verdadeiro pastor. Porque João, ele se levanta como profeta nesse tempo. Ele começa a preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mas quando chega no tempo do ministério de Jesus, o que João faz? Ele dá 2 passos para trás. Por quê? Porque ele reconhece que o trabalho dele foi feito e que ele não vai estar de par a par com Jesus. Ele entra debaixo da submissão de Jesus. Se você ler e entender sobre a vida dele, você vai entender isso. Que ele entrega toda a autoridade que lhe foi concedida como profeta e para preparar o caminho para o próprio Senhor, porque ele chegou. Então, isso o Senhor vai requerer nesse último tempo. Mas muitos estão tão cegados que nem compreendem que já estamos no tempo da vinda do Senhor. E por não compreenderem, porque estão cegados no seu egoísmo, no seu egocentrismo, no seu que foi eu que construí, porque isso aqui é meu, eu que estabeleci essas várias igrejas, isso aqui é da minha família, porque foi a minha família que construiu, eles que evangelizaram, a gente pagou um preço por isso, então isso é meu. Que não vão compreender e vão estar totalmente cegados nesse orgulho, nesse entendimento. Estão com as portas do entendimento aberto para razões que não estão escritas na palavra do Senhor e que o Senhor desaprova. Então essas razões é o que contamina o templo deles.
E por contaminar os seus templos, que o templo somos nós, então o templo deles, por contaminar, ficam debaixo da condenação do Senhor. Compreende? E aí serão julgados e vão ser condenados por isso mesmo. Você entende? Por isso que temos que compreender aonde estamos. E muitos de vocês, o Senhor tem revelado que muitos de vocês, porque o Senhor me faz saber que muitos de vocês, o Senhor tem pedido para sair de determinadas congregações. Agora vocês vão dizer, não, é porque estava no pecado. Ah, não, é porque fazia isso ou outro. Não, amados irmãos, não é de acordo com o conceito que vocês têm. É de acordo com o conceito que vem da parte do Senhor. E não necessariamente que estão em pecado porque o Senhor te revelou de prostituição ou de traição ou de outras coisas. É por causa disso que eu acabo de explicar. Essa compreensão que eles têm. Que o orgulho deles não vai permitir que eles deem 2 passos para trás e deixem o Senhor reinar através de suas vidas. Porque se eles deixam o Senhor reinar através da vida deles, Deus vai exaltar, Deus vai entregar para eles o que é devido. Compreende? Porque Deus não vai retirar nada. No entanto, muitos que serão condenados pela palavra, e como pregam a própria palavra, pelos seus erros, a própria palavra é o que condena. Então é a própria palavra que eles levarão para o inferno. Para quê? Para martirizá-los de todos os erros e todos os conceitos que eles pregaram. Vão lembrar destas coisas no tempo de condenação, justamente para trazer-lhes a memória de onde realmente caíram. Um momento. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, e em relação aos frutos, são os frutos que nós damos quando estamos na presença do Senhor, quando fechamos as portas para todas as coisas que não provêm do Senhor, vamos dar frutos. O Senhor vai dar esses frutos em nós. E ninguém nada poderá tirar esses frutos. E muitos dos frutos são para alimento. E o alimento representa também a palavra do Senhor. Muitos dos frutos são revelações que o Senhor dá para a edificação através da palavra do Senhor. Então, muitos frutos são mistérios do Senhor que o Senhor entrega e revela para a edificação do corpo, para a edificação do nosso corpo, o crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, termino esse vídeo, gravo outro em nome de Jesus para poder falar da outra parte da visão do rolo de papel higiênico e dessa caminhonete com essas pessoas que me observavam e trazer a revelação. Essas coisas, sabendo que todo esse tema está relacionado, e é muito interessante saber o que o Senhor fala a respeito do rolo.
Amém? Um abraço.